Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco e eu quero conversar com você, trabalhadora e trabalhador brasileiro, sobre a importância da gente apoiar a resistência operária ucraniana. Nesta semana, um dos fatos mais importantes que aconteceu foi a reunião da União Europeia. Uma reunião muito interessante. E por quê? A reunião definiu em apenas uma hora votar os fundos de 50 bilhões de euros pelo período de 4 anos para ajudar a Ucrânia, né? Parte disso é empréstimo, parte disso é doação. E o que acontece que é interessante aí? Na reunião passada, essa votação não foi feita porque para ela ser concretizada é necessária a unanimidade entre os 27 membros da União Europeia. E o presidente da Hungria, ele vetava essa resolução. No entanto, o que aconteceu dessa vez? Antes de começar a reunião, ele teve uma breve reunião de meia hora com o chanceler alemão, o presidente da França, a primeira-ministra italiana e nessa reunião, que não é pública, né, provavelmente foi explicado para ele a importância de ele apoiar, né, essa medida sob pena de suspensão, né? E para os capitalistas húngaros, esse tipo de medida não interessa nada. Então, em meia hora de conversa, o Viktor Orbán foi para a reunião e votou a favor dos créditos para a Ucrânia, mas ele contou uma história, claro, né? Para se justificar. Então ele falou que esses créditos não se misturam com os 20 bilhões que são destinados à Hungria, que estão congelados nesse momento, e que vai ter uma revisão daqui a 2 anos desses créditos para a Ucrânia, né? Então, esse foi um dos fatos mais interessantes da semana. É importante lembrar que a União Europeia votou isso agora, por quê? Porque pode haver modificações na composição do Parlamento Europeu. Nas eleições de junho, existe uma crise importante pela Europa e a extrema-direita pode ser que tenha um sucesso eleitoral e conquiste algo ao redor de 30% dos postos no Parlamento Europeu. Então, como a extrema-direita, quase toda ela, é aliada do Putin, era necessário fazer essa votação agora. Bom, um outro fato importante desta semana foi o seguinte, antes só comentar uma coisa, muitas vezes o Viktor Orbán é tratado como como um maluco putinista tal, mas é importante a gente saber que existem pesados investimentos chineses na Hungria. E nesse sentido, pode ser que o Viktor Orbán seja um maluco putinista mesmo, mas para além disso, ele também faz aquela política de aproveitar a disputa entre a China e os Estados Unidos para conseguir vantagens de um lado e vantagens do outro lado, né? Uma coisa parecida com o que o Lula faz também. Bom, outro fato importante da semana é o seguinte, a imprensa noticiou que na segunda-feira o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, ele pediu o cargo para o chefe das Forças Armadas, o Zaluzhny. E o que acontece, né? O Zaluzhny, ele se transformou na figura mais popular no país, né? Mais popular, inclusive, que o próprio Zelensky. E a imprensa explica essa medida principalmente pelo esforço do Zelensky de não ter ninguém à sua sombra, né? É claro que o partido do Zelensky, né, o servidor do povo, é um partido que está lotado de oportunistas, gente que sonha um dia virar a nova oligarquia ucraniana e que não quer ninguém à sombra mesmo. Mas provavelmente existe também um outro motivo por trás dessa decisão, né? Que é a insatisfação das potências europeias e dos Estados Unidos com a política militar ucraniana. E ao contrário do que diz a imprensa, que fica falando, não, é porque ela fracassou a contraofensiva tal, na verdade, as potências europeias e os Estados Unidos estão insatisfeitos com o fato
das forças armadas ucranianas fazerem uma série de ações, de bombardeios em território russo e na Crimeia, que é ucraniana, né? Então, talvez essa mudança aí, que ainda não se concretizou, né? Até hoje, não... essa conversa foi segunda-feira, o Zelensky pediu o cargo, o Zaluzhny não entregou, e não sei, a qualquer momento pode ser que a gente vá ter novidades sobre isso. Mas essa disputa aí, ela na verdade reflete elementos de crise, de disputa eleitoral, mas também tem essa outra questão aí, que é como as forças ucranianas estão enfrentando as russas no sentido de fazer ações lá dentro da Rússia. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, do jeito que está andando o desenvolvimento tecnológico dos drones ucranianos, daqui a pouco os drones vão estar chegando lá no Kremlin, viu? Então isso que é o motivo de preocupação real, né, das potências ocidentais. Bom, tem uma terceira questão que está muito discutida na Ucrânia esses dias, eu queria só mencionar aqui de passagem, que é a questão do alistamento militar, né? Ao contrário dos 2 primeiros anos, né, da agressão russa em larga escala, né, que começou em fevereiro de 2022, quando havia uma quantidade abundante de voluntários para ir à linha de frente, para ir para a frente de batalha, nesse momento não é essa situação. E, no entanto, é necessário você garantir um rodízio, né, das pessoas que estão na frente de batalha, que já estão lá há bastante tempo. Então está em discussão, né, narrada a questão do alistamento militar. Agora, tem várias propostas, mas o problema principal, assim, falando de forma simples e direta, é que a população ucraniana não acredita num alistamento militar que seja isento de privilégios. Porque o que acontece? Com o último alistamento militar, teve gente que organizava esse alistamento militar numa determinada cidade que ficou rico. Por quê? As pessoas que querem fugir do alistamento militar ou faz isso por tráfico de influência com pessoas poderosas, ou ela dá um pagamento lá para evitar ser convocado. Então, para garantir um alistamento militar isento, é necessário existir um controle por parte de quem? Por parte, em primeiro lugar, daqueles que estão na linha de frente, os soldados, os oficiais de baixa patente, e também das comunidades em cada cidade, mas não dos políticos locais, que esses daí, a chance de dar errado é muito grande. Bom, agora eu queria comentar um pouco sobre o que eu tenho lido bastante na imprensa, sobre como está a situação na Rússia, né? Se a gente abrir aí, ver a mídia, a grande mídia aí, ela tem noticiado que a economia russa está bem, esse ano vai crescer mais do que até a própria economia europeia, que aparentemente o Putin conseguiu driblar as sanções, no entanto, e que isso está levando a que exista um apoio maciço ao Putin e à guerra contra a Ucrânia. No entanto, eu sempre acho importante a gente procurar ver vários elementos para a gente conseguir ter uma visão mais balanceada sobre essa questão. E eu quero citar 2 elementos para a gente refletir, né? O primeiro elemento é o seguinte: o motim do Prigozhin no ano passado. O Prigozhin ele organizou um motim, né? E começou a marchar em direção a Moscou. E o que aconteceu? Isso foi na sexta-noite. No sábado de manhã, o Putin deu uma declaração pública chamando ele de traidor, falando que ele estava querendo dar uma de Lenin, querendo aproveitar o momento da guerra para dar um golpe de Estado pela retaguarda. É até engraçado, né? Essas comparações aí com Lenin. Mas o fato é que não se viu nenhum tipo de manifestação da população
em sair na defesa do Putin e do regime russo. Muito pelo contrário. A coisa mais comentada era ou era indiferença, apatia, ou tinha um setor minoritário simpatizando com Prigozhin, ou era eles que se explodam, né? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, como é que esse apoio maciço, sólido, né, que o Putin tem entre a população russa. Agora, tem um segundo fato mais recente, que foi o lançamento da candidatura do Boris Nadezhdin. Ele é um político liberal, ele está se apresentando como um cara que quer acabar com a guerra, fazer uma negociação de paz envolvendo o Ocidente ou envolvendo a Ucrânia, e quer usar os recursos da guerra para melhorar a situação da população. Essa é uma questão extremamente popular, tá, gente? Porque a classe trabalhadora lá, ela está passando por dificuldades, além do que vira e mexe ainda tem corte de luz ainda. E ele também está falando em libertar os presos políticos e ter um regime com liberdades democráticas, né? Ele é um político liberal. E o que acontece? Para você conseguir ser candidato, né? Ele é candidato por um partido, então ele tinha que reunir 100 mil assinaturas espalhadas pela Rússia. E no último período houve filas em várias cidades, debaixo de um frio siberiano, né? Para as pessoas irem assinar essa petição para ele poder ser candidato. E olha, ser candidato defendendo esse tipo de ideia é uma coisa extremamente perigosa na Rússia. E eu digo isso porque ele mesmo, perguntaram para ele o seguinte, se ele tinha esperança de ganhar as eleições, de ser o novo presidente. Ele falou que não tinha essa esperança, né? Porque as eleições são marcadas, né? Mas que a esperança dele era sair desse processo de eleições vivo e não ser preso, né? Então, eu achei que essa movimentação de uma parcela da população de querer ir lá assinar para o cara poder ser candidato é um sinal de que tem um setor descontente entre a população. Eu vi uma pesquisa que fala que esse setor é ao redor de 20% da população que não concorda com a guerra, né? E que não gosta do Putin. Então, isso é interessante a gente ver, porque essa questão de um bloco sólido, né, todos com Putin, não é bem assim. Não é bem assim e vamos, né, acompanhar para ver o desenvolvimento disso daí. Quero fazer só um último comentário sobre a Rússia, que é o seguinte, no mês passado foi o aniversário de 100 anos da morte do Lenin, né? Lenin é o cara da Revolução Russa, né? Digamos, é o fundador da União Soviética. No entanto, é muito interessante ver o comportamento do regime russo e do Putin com relação ao Lenin. Eles não promoveram nenhum tipo de comemoração. Nenhum tipo de comemoração. E o Putin regularmente ele faz críticas ao Lenin, né? Essa do Prigozhin, que imagina, comparar um motim do Prigozhin, que é um fascista, com uma revolução russa que o Lenin liderou, né? Bom, coisas bem diferentes. Mas ele também, antes de invadir a Ucrânia agora em 2022, ele também ele falou sobre o Lenin. Ele disse que a Ucrânia nunca existiu, que a Ucrânia era uma invenção do Vladimir Lenin e dos bolcheviques. É claro que isso daí é uma mentira, né? O povo ucraniano existe desde muito antes do Lenin nascer. Mas isso mostra um esforço, né? Um esforço do regime russo, né? Do Putin e do regime, de se afastar dessa tradição do Lenin, essa tradição de revolução, de internacionalismo, e se aproximar, fortalecer mais o modelo do Stalin, que é um modelo de ditadura brutal, de estabilidade social, né, em base a uma repressão violentíssima contra a classe trabalhadora e todos os povos oprimidos que tem dentro que na época da União Soviética, mas hoje dentro da Rússia também tem vários. Então, isso é muito interessante. Então, por exemplo,
quando aniversário da Grande Guerra Patriótica, que foi liderada pelo Stalin, né? A Grande Guerra Patriótica é a que começou em 1941, né? Quando o Hitler rompeu o acordo, a aliança que ele tinha com Stalin e invadiu a União Soviética. Porque a Segunda Guerra Mundial começou justamente no acordo entre os dois para dividir a Polônia, de um pacto de não agressão entre os dois, né? Entre a União Soviética e a Alemanha, né? Então, quer dizer, o Stalin estava junto com o Hitler, aí o Hitler traiu o Stalin, e aí começou a Grande Guerra Patriótica. Então isso o Putin e o regime fazem questão de fortalecer. Eles também tratam de alimentar todas as memórias relacionadas ao antigo Império Czarista. Porque esse é o projeto do Putin, né? É reconstruir essa larga área, né, sob controle do novo czar, né, que ele pretende ser. Bom, feito esses comentários, queria só lembrar o seguinte, o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Exteriores da Rússia, ele virá ao Brasil dia 21 agora desse mês. E nós precisamos mandar uma mensagem para ele, né? Nós temos que dizer para ele que ele não é bem-vindo nem no Brasil, nem na Ucrânia. Então é importante a gente fazer uma manifestação para demarcar essa posição de fora Lavrov, daqui e da Ucrânia. Bom, é isso aí, já falei bastante. Até semana que vem. Slava Ukraini, Slava Robitnichamu Klasu, Visie Kraien. Glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.